Foi? Tá funcionando? Foi? Ai, gente, que alegria estar aqui! Ah! Vou gritar! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Deixa eu ligar aqui só pra... Tá, tem bateria, vai durar. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. Já falei isso umas 4 vezes, mas a quinta, a sexta, porque é verdade. Não consigo conter, porque eu amo a igreja de vocês. Eu amo a galera, eu amo a Carisma, eu amo aquilo que Deus tem feito aqui. E eu queria começar, na verdade, honrando o pastor Lori. Você é um exemplo na fé. Você e a Cláudia. Gente, eu queria que vocês realmente... Pega um dia para orar e fala assim, Senhor, me dá revelação de quem os meus líderes são. Me traz essa revelação. Porque, gente, vocês são muito amados pelo Senhor por ter pessoas assim. Vocês não têm ideia. Dá uma salva de palmas a Deus pela vida deles. Sério. Eu honro muito, muito, muito a vida de vocês. Aquilo que vocês construíram, cara, vocês têm meu coração, do meu marido. Já vou contar isso pra vocês também. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Bruna. E... Muito obrigada. Eu queria saber aqui quem estava em algum dos encontros da galera que eu preguei. Levanta a mão. Tá, tem pouca gente que... Que bom. Que bom, isso é bom, que novidade, assim, sabe? Gente, meu nome é Bruna e quando eu vim no encontro das galeras, eu me apresentei como Bruna Burim. Hoje, estou aqui pela primeira vez como Bruna Moretti. Eita, glória, Deus faz, né, Jones? Já é você, né, amigo? Amém. E quando eu vim aqui as 2 vezes, eu falei sobre universidade. Eu tinha um pequeno grupo na faculdade, na BA, qual o Dionis fazia parte, qual a gente começou esse negócio aí de amizade, igreja, ministério e tudo, e foi muito massa. E logo depois da faculdade, eu fiz um negócio bem desafiador, que foi casar entregando meu TCC. Você que está na escola, se prepara, já jejua, já ora pelo seu TCC. E eu recomendo muito que vocês tenham um espaço assim, sei lá, uns 4 meses, pelo menos, do TCC, porque a minha mãe falou assim, você só vai casar quando você terminar a faculdade. Eu falei, tá bom, marquei 1 mês depois da entrega do meu TCC. Casei, estava obediente à palavra dos meus pais, e foi uma doideira, cara, foi uma doideira. Tirei 10 no TCC, isso é um bom motivo, mas o casamento eu organizei bem rápido, assim, porque não deu muito tempo. Mas depois que a gente casou, deu uns 6 meses, a gente foi passar 6 meses na Austrália. Não sei quem aqui conhece a Hillsong College, mas eu imagino que, bom, tocou Hillsong aí, Oceans. Gente, eu amo Oceans, porque agora Oceans virou, né, além do meme, virou... Gente, glória a Deus, né, tá se espalhando, assim, a música. E a gente foi lá, e a gente ficou 6 meses e meio lá, no nosso período de casamento, foi algo que o Senhor falou pra gente. E eu lembro que, antes de ir, eu tive uma crise. Porque eu virei e falei assim, cara, eu conheço universidade, né? Eu sei o que fazer num pequeno grupo, evangelizar na faculdade e tal. Eu falei assim, mas Deus, depois que ele confirmou o Hillsong College, o que eu vou fazer num lugar cheio de crente? Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu vou evangelizar quem? Porque não é que nem o Mackenzie, que é uma universidade que tem vários cursos, e você tem cristãos lá dentro. É tipo faculdade de teologia, Bíblia, adoração, dança profética, todos esses negócios. Eu falei, cara, o que eu vou fazer num lugar que só tem crente? Eu vou fazer o quê? E lá naquele lugar, o Senhor, Ele me mostrou que é muito bom a gente alcançar os de fora. É massa. E a gente tem que fazer isso, né? A grande comissão e tal. Mas, cara, como tem gente aqui de dentro que está precisando de um encontro com o Senhor. E foi um processo que a gente viveu lá. E foi engraçado, na primeira semana a gente já viu brasileiro. Gente, brasileiro é uma praga. Tem em todo lugar. E quando eu cheguei lá, eu falei, sou brasileira e tal. Os gringos falavam, brasileiro faz muito barulho. Eu falei, é verdade. Eu falei, vocês que são muito chatos. E tava lá, e hoje a gente já foi numa célula brasileira da universidade lá. E, cara, a célula, tipo... louvor, adoração, a gente um negócio bem caseiro, com violão e tal, foi bem legal. E a gente, cara, ficou ali um tempo, eu falei, nossa, né, aqui a galera também é avivada e tal. Deu umas 2 semanas, uma menina que estava lá, ela virou pra mim e ela me puxou assim, depois da igreja, ela falou assim, cara, eu vi você adorando. E você carrega algo, e eu vi você adorando e clamando ao Senhor. O que você tem?
né? E aí eu olhei pra cara dela assim, meio desconfiada. Ela falou assim, cara, eu já tô aqui tem um tempo. E eu senti a saudade do fogo brasileiro. E parece que lá na Austrália, fogo brasileiro é tipo um objeto. Sabe o óleo da unção? É o fogo brasileiro. Assim, é um objeto que você pega, e esse objeto ele é mágico, e ele faz alguma coisa ali acontecer. E eu olhei pra cara dela e falei, mas você não é brasileira? Fiquei meio confusa. Ela falou assim, mas a gente já tá aqui há muito tempo. Então, dá saudade desse fogo, desse negócio de a tempestade é você, etc. E eu olhei, eu falei assim, que bom e tal, e passou. Eu falei, cara, quando que será que a pessoa saiu de um fogo brasileiro para ir para um lugar de... Que saudade daquilo. Mas eu perguntei, eu falei, cara, você vivia isso e tal? Nossa, minha igreja era super avivada. A gente super clamava, eu cheguei aqui clamando, cantando, não sei o quê, e hoje deu uma esfriada. Eu falei, cara, mas o que aconteceu daqui até aqui? E aí aquilo começou a mexer no meu coração, no coração do Nick. E aí veio um menino que ele começou a falar assim pra gente. Cara, quando eu cheguei aqui eu era o bicho. Eu falei, é mesmo? Quando eu cheguei aqui eu servia. Quando eu cheguei aqui eu movimentava os grupos. E etc. A Hillsong lá na Austrália é muito parecido com a igreja brasileira aqui no sentido de você tem igrejas por bairro. Então você tem a Hillsong grande, que ela é gigantesca, e você tem várias igrejas de tipo 100 membros, real, por bairro. E eu servia em todas essas mini-igrejas, não mini-igrejas no tamanho, mas nas Hillsong são menores e tal, e eu fazia isso, eu cuidava dos jovens, dos adolescentes e tal. Eu falei, o que você está fazendo agora? Aí ele falou, nada. Eu falei, oxe, o que aconteceu? É que sabe, estou aqui há muito tempo e... a igreja me machucou. Aí tal, o professor falou alguma coisa que eu não gosto, e aí eu fui perdendo, sabe? E eu olhei aquilo com desespero. Falei assim, gente, o que aconteceu de pessoas que estavam aqui, fazendo, clamando, movendo, orando, jejuando, pulando, berrando, tacando no chão, babando, sei lá, tudo que dá para fazer, para um lugar de, não, agora não mais. Agora, né, muita coisa aconteceu, não tá muito legal. E eu queria hoje falar com vocês sobre isso. Aqui foi. Do quão roubado a gente consegue ser, principalmente aqui, nesse lugar da igreja, do dia a dia, do crente, né? E eu queria que vocês abrissem comigo em Apocalipse 2. Eu vou ler do 2 ao 7. Só para vocês terem uma noção, Apocalipse 2, o 2 e 3, é Jesus falando umas paradas para umas igrejas aí. E a gente entende que essas igrejas, então tem a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, enfim, é engraçado que quando você fala essa passagem em igrejas diferentes, você vê que cada igreja se identifica mais com uma. Você fala assim, realmente a gente como congregação está meio que passando por isso e tal, e a gente vai alinhando aquilo que o Senhor está falando. Então, isso que eu vou ler sobre a igreja de Éfeso. E com aquilo que eu falei em mente, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu vou ler aqui no meu, eu não sei... eu vou ler no meu porque a minha é NAA, pode ser? Eu sei que esse negócio fica confuso, né? NVI, NAA, e a pessoa tá lendo um negócio, e aí no telão tá outra, e todo mundo fica meio tipo, essa palavra é diferente. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Apocalipse 2, do 2 ao 7. Isso aqui é Jesus falando para a igreja de Éfeso. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como da sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova o que se declararam apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Mano, imagina Jesus falando isso para você. Tenho contra você, porém, o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das boas obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aí eu vou perguntar para você. Então ele está falando para a igreja de Éfeso. Cara, vocês perderam o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Vai, levanta a mão, vamos interagir. Vai, o que é o primeiro amor? Hã? Tá, e onde está isso? Tá, o amor a Deus, mas onde que está isso? Tá, mas onde que na palavra a gente encontra isso? Tá, estamos indo na linha. Mais alguém? Então vamos lá. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus está falando para a igreja, você perdeu o seu primeiro amor, ele não está falando aquele primeiro amor da paixão da salvação. Ele está falando do primeiro amor. E qual que é o primeiro amor que a gente deve ter? Amar a Deus acima de todas as coisas. Basicamente, Jesus está falando assim, você tirou o teu coração do lugar onde ele deveria, em primeiro lugar, estar. E o legal é que depois ele fala assim, então tá, então você se lembra onde você caiu, se arrependa e volte à prática das boas obras. Quando ele fala que se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro, o candelabro no tabernáculo, ele simbolizava algumas coisas que tinha lá. E uma delas era a luz da palavra, a luz da presença, o fogo da presença, etc, etc. Então, Jesus está literalmente falando, cara, se não se arrepender, mano, essa luz, a luz que é Jesus Cristo, esperança da glória em nós, vai ser retirado, cara. Vai ser retirado. E quando ele fala assim, eu sei que você odeia as obras dos nicolaítas. Tem uns teólogos que falam umas coisas, uns que falam outras, mas em consenso geral, os nicolaítas, eles eram pessoas que deturpavam a verdade. A maior linha da galera. Então ele está falando assim, cara, vocês perderam o primeiro amor, eu sei que vocês lutam, eu sei que vocês gostam. Cara, vocês perderam o primeiro amor. E sabe o que eu vi na Austrália? Uma geração real, uma geração, assim, todo mundo, uma geração que esqueceu do preço que foi pago para acesso à presença de Deus. Esqueceu do primeiro amor, mano. Esqueceu de amar a Deus sobre todas as coisas. Esqueceu que, mano, Jesus pagou um preço, velho, para que a gente pudesse ter acesso ao trono. Isso entristeceu o meu coração. E a real é que é fácil, muito fácil a gente ser roubado desse lugar da presença de Deus. É muito fácil, cara. Roubado desse lugar do acesso ao Pai, mesmo que foi garantido por Jesus. Então Jesus já pagou o preço, a gente tem acesso e, mano, a gente não entra. Que nem o Lori falou, vai, rompe. E é real, vai, rompe, porque tem acesso. Só que a gente fica ali, ó. Então tem os santos dos santos e a gente fica aqui, ó. Entra ou não entra? Ah, não vou entrar. Ah, meu amigo tá aqui. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não tô afim. Cara, o acesso foi comprado por um alto preço, velho. E a gente perde isso. E eu acho que, como é final de ano, a gente pode analisar um pouquinho o nosso coração, né? A gente pode analisar de tipo, cara, como é que eu tô? E tem um amigo meu que... acho que alguns de vocês... não sei, acho que o Jones conhece. É um cara, pensa assim, um cara crente, família crente, é todo mundo crente. Que os pais nasceram na igreja, todo mundo nasceu na igreja, ele nasceu, tal, beleza. Deu uns anos... E a gente precisa entender que esse lugar do eu amo a presença de Deus, eu faço tudo pro... ele não acontece da noite pro dia. Ele acontece com pequenas concessões. A gente não perde o primeiro amor da noite pro dia. A gente perde com pequenas concessões. E esse cara, ele estava na igreja, a família toda. Do nada, entre aspas, entenda do nada. Ele começou a falar, será? E ele continuou servindo, a família dele começou a se desestruturar, os pais se separaram, todos os irmãos se desviaram, e ele continuou na igreja. Aí você olha para um cara desse e fala assim, pô, firme. Aí chegou há uns 2 anos atrás, ele virou para os pastores da igreja e falou assim, seguinte, estou vazando da igreja. Por que você está vazando da igreja? Porque eu não acredito em Deus. Ué, mas como assim você não acredita em Deus? Você estava servindo agora, domingo. Ele falou assim, a real é que tem 2 anos que eu não oro, eu não leio a Bíblia e eu só venho aqui porque a galera é legal. O cara estava servindo na igreja por 2 anos, tocando,
mexendo em áudio, vídeo, etc. E há 2 anos ele não abria a Bíblia e não falava com Deus. E a gente olha um cara desse e fala, cara, mas você estava servindo, estava ótimo. Mas dia após dia, semana após semana, mês após mês, onde se tornou 2 anos de uma pessoa 100% afastada da presença de Deus, mesmo estando aqui dentro. E ela falou, cara, descobri que eu sou ateu. E eu já vou voltar na história desse menino. Mas eu queria que a gente analisasse um pouquinho de, será que essa apatia começou a tomar conta do nosso coração? Será? E tem algumas coisas que talvez você possa olhar e falar assim, cara, alguns red lights, né? Alguns faróis vermelhos, e falar, tá muito legal. Então, por exemplo, a gente não querer mais ler a Bíblia. Isso é um sinal de apatia. De virar e falar, E não é nem daquele sinal de tipo, eu vou ler números. Sabe aquela que você fala assim, cara, eu vou ler números porque números está na Bíblia, mas números do 1 ao 9 é complicado. Tipo, não é esse lugar de tipo, da genealogia. Não, é de tipo, cara, não tô mais afim. Ou tem outra, não querer orar porque, Deus sabe o que está no meu coração. Então, por que eu vou falar um negócio para Deus se Deus sabe o que eu estou passando? Isso é um sinal. Tem outro ponto, se acostumar com a presença de Deus. Então, a presença de Deus vem, tá aqui, o pau tá quebrando. Gente sendo curada, ministrada, gente chorando e tal, e você tá assim, ó. Vamos comer um hambúrguer? De se acostumar com esse lugar da presença. Então, beleza, eu vou vir aqui todo sábado, todo domingo, e eu tô acostumado, vai ser bom. O Lori vai estar lá, óbvio que vai ser bom. Ele vai fazer a presença descer, eu querendo ou não querendo, eu estando aí ou não estando aí. O fato da gente não entender o que está acontecendo no culto. E aí eu vou fazer uma pergunta honesta, você não precisa me responder isso, tá? O Lori falou sobre o sertão. Sabe o que é não entender o que está acontecendo no culto? É quando o Lori fala do sertão e você para para pensar, cara, eu nem orei por isso. Gente, o sertão não é um negócio que vocês fazem de ontem para hoje, já tem um tempinho, né? Será que a gente tem orado por aquilo que está acontecendo na igreja? Porque é óbvio que a gente não entende o que acontece no culto, a gente não está orando por ele. Tá fazendo sentido aqui, gente? Ou é só eu que preciso me converter de novo? Falo isso por mim também. Um outro ponto de que a gente pode estar bem apático à presença. A gente não aceita a disciplina. Cara, a gente vai ser santificado até o dia que a gente for embora. Até lá, meu irmão, vai ter gente ali, falando, toma cuidado. E o fato da gente não querer essa rebeldia, de falar assim, cara, eu não vou nem falar o que eu fiz de errado, porque eu não quero escutar o Jones falando o que eu preciso fazer certo. Não vou, preguiça. O fato de... Essa aqui vai para as meninas, tá? Gente, com muito amor no coração, recebam isso. Sabe quando você sente que você tá apático, você menina? Quando você passa maquiagem para ir pro culto e você não passa rímel à prova d'água porque você tem certeza que nem chorar você vai. Amém, mulherada? Ou sou só eu aqui? Cara, você se maquia para ir pro culto? Eita! Deus, abençoa Deus. Bom, cara, a gente se maquia para ir pro culto e passa ali o rímel as coisas, fala, cara, eu não vou chorar, vai ficar de boa. Cara, se você vem com expectativa, não vem com expectativa no culto de encontrar o Deus vivo, mano, alguma coisa a gente está fazendo de diferente. E sabe um sinal de apatia também? É que eu estou falando aqui, talvez nada do que eu estou falando está entrando no seu coração. Nada. Você está aqui, está me ouvindo falar e nada está entrando no seu coração. E, gente, muito bom. Tá tudo bem aí, Jones? Não? Então tá bom. Amém, amém. Um sinal de apatia é se você parou de prestar atenção em mim desde que o teclado parou de funcionar. E, cara, final do ano a gente precisa reavaliar, cara. Se a gente está deixando o nosso coração ser roubado para de um lugar de, ei, Jesus é tudo para mim, para... eu vou servir na igreja, mas não fala comigo não me incomoda não.
Não me pede para trocar de lugar. Não me pede para ir orar pelo outro, porque não vai rolar. Tá fazendo sentido isso, gente? Vamos parar para pensar de, tipo, será? Será que essa é a geração que a gente quer viver? De apáticos pela presença de Deus? E ele me perguntou, não, mas Bruno, o que é apatia? Apatia é você literalmente não sentir emoção nenhuma por aquilo que está acontecendo. Nem raiva você sente. Nada. Apático. Mas a boa notícia é que existe um remédio para a apatia. Amém? Só que a gente precisa se colocar nesse lugar. Queria trazer aqui 3 coisas que realmente eu creio que vai dar uma adiantada para você que quer sair desse lugar, você que olhou no seu coração, você ser sincero com Deus mesmo, de tipo, cara, será? E o primeiro ponto é reconhecer. Repete comigo. Apatia se combate clamando honestamente. Lá ele fala, lembre-se, pois, onde você caiu e arrepende-se. Sabe o que eu vejo da apatia? Que a gente tem medo de fazer orações feias para Deus. Então a gente está num lugar, a gente já não sente mais a presença de Deus, a gente não sente mais aquele fogo daquela maneira, mas a gente não para falar assim, Deus, eu não sinto mais sua presença. Ou você começa a virar e fala assim, cara, eu sei que Deus é meu pai, né? Tá escrito na Bíblia e tal. Só que você tem medo de falar pra Deus, Deus, eu ainda não acredito que você é meu pai. Porque parece duro. Parece, sabe, muito... Mas eu sei que Deus é meu pai. Você sabe aqui. Eu sei aqui. Será que a gente sabe aqui? A gente tem medo de fazer orações feias. E esse medo de fazer oração feia é que faz a gente ficar nesse lugar que a gente tá. Apático à presença de Deus. Sabe o que eu acho engraçado? Davi é muito bom. Que se você vai ler Salmos, tem uns Salmos que ele tá tipo, ai Deus, você é tudo na minha vida. Tem uns Salmos que ele tá falando, Deus, você me abandonou. Você foi embora, tu fugiu, tu partiu, me deixou aqui sozinho, eu vou morrer. E a gente perde essa parte de Davi porque a gente quer louvar ao Senhor, mas a gente não quer expor o podre do nosso coração. E eu não tô falando aqui de expor pecado, é expor o teu sentimento, o teu pensamento em relação a Deus. Porque uma coisa é falar, Deus, eu pequei, beleza. Agora, qual que é a tua ideia de Deus? Será que você vê Deus como um Deus bravo? Será que você vê Deus como um Deus distante? Um Deus que está pregado naquela cruz? Sabe aquele Jesus que alguma avó aqui deve ter? Sabe, gente, minha avó tinha uns 40 na casa dela. Aquele Jesus distante. Será que você consegue falar para Deus, Deus, eu não acredito que você está perto? Porque aqui você sabe que Ele está, mas e aqui? Tá fazendo sentido, gente? Tô sentindo a galera meio down. Gente, alegria! E tem uma história na Bíblia, eu não vou ler tudo, porque eu tenho medo de passar do tempo. Mas de um cara que ele reconheceu e ele venceu a apostasia dele. E esse cara é Zaqueu. Cara, eu me identifico muito com Zaqueu, eu gosto muito dele. E eu gosto de pensar que Zaqueu, ele era tipo Barack Obama. Ou Elon Musk, que tá mais popular agora. Porque pensa assim, o cara está lá em Lucas 19, você pode anotar, você pode ler na sua casa. Aliás, tudo aquilo que você ouvir daqui, cara, vai pra tua casa, bate na Bíblia, vê se é isso mesmo, sabe? Ai, engaja com aquilo. E Zaqueu lá em Lucas 19 fala que ele ficou sabendo que Jesus ia passar. E ele era um cara embaçado. Ele era tipo o chefe da galera que coletava... O cara era assim, ele era o Elon Musk. Ele era realmente uma pessoa embaçada. E cara, ele ouve que Jesus Cristo vai passar. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar o Barack Obama ouvindo que um cara X, então o João Passos, sei lá, o João Passos vai passar e ele vira e fala assim, mano, o João Passos vai passar. Não, cara, ele é o Barack Obama, velho. E ele ouve que esse judeu, que as pessoas falam de algum milagre, alguma coisa, mas ainda é tudo meio... Tipo, será que esse cara é Deus mesmo? Será que não é? Ainda tem muita confusão no ar. E, mano, o Barack Obama sai correndo, velho. Você imagina o Barack Obama correndo na rua?
para ir atrás de um cara chamado João. Não! É Zaqueu. Porque ele estava no lugar dele, no conformismo dele, na apatia dele, sem Deus, sem nada. Ele estava ali, fazendo o trabalho dele, muita gente não gostava dele, ele não estava nem aí, porque ele continuava fazendo. E ele sai correndo para encontrar um cara que muitos falaram que era ordinário. E ele encontra esse cara, só que não o suficiente, ele não consegue ver, porque ele é mais baixinho, e cara, ele escala uma árvore. Gente, vocês imaginam o Barack Obama escalando uma árvore? Vocês não imaginam, porque cara, ele foi presidente dos Estados Unidos. Como que ele vai fazer isso? Zaqueu foi a pessoa que saiu, e ele subiu na árvore, e Jesus viu ele, e falou assim, eu te vejo, desce aqui porque hoje eu vou jantar na tua casa. Vou me hospedar lá. E a galera falou um monte e tal, que como é que ele vai, a casa do pecador e tal. Mas esse lugar de tipo, cara, Jesus vai passar. Gente, o homem da mão furada tá passando aqui agora. O homem da mão furada tá passando aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a gente estava tendo louvor, Jesus caminhando aqui. Como que eu vou ficar a parte que eu quero ser que nem Zaqueu? Eu não tô nem aí pro meu status, eu não tô nem aí para aquilo que eu tô pensando, o que vão achar de mim. Eu vou correr para a presença de Deus, se puder eu subo até no Lore. Quero ver Jesus. Subo no teclado do Jones. Morde o Jones. Rompe. Zaqueu, para mim, ele é um exemplo dessa pessoa que saiu da apostasia e foi. E o da hora é que quando Jesus encontra Zaqueu, eles estão lá conversando e tal, na lei judaica fala que se você roubou alguma coisa assim, você precisa devolver 2 vezes, né, para a pessoa. Zaqueu vira e fala assim, Jesus, eu vou devolver 4. E a gente passa despercebido isso na Bíblia. E fala assim, tá, mas por que 4? Porque na lei estava escrito 2 e falou assim, Jesus, você é acima da lei. Eu tô vendo, eu tô tendo um encontro com você. Acabou, 2, 4. Se der mais. É esse lugar de pensar, falar, tá, onde eu tô? Beleza, eu tô aqui. O homem da mão furada tá passando. Eu vou sair correndo até lá. É reconhecer o teu estado. Amém? Repete comigo. Deus não tem medo das minhas orações feias, mas Ele quer o meu coração. Amém? Amém. O segundo ponto depois de reconhecer é a intimidade com Deus. Repete comigo. A apatia se destrói com calor. Gente, o negócio vai ficar interessante depois. Quero que vocês parem para pensar nos discípulos de Jesus. Pensa assim. Os discípulos de Jesus não é igual eu e você. Porque a gente conheceu Jesus como Deus, certo? Os caras conheceram Jesus como homem. Então, eles estavam aqui. Cara, Jesus é um cara que está falando ali. Tá estranho. E eles estavam à espera do Messias. Só que não era só Jesus, não era só os discípulos que estavam à espera do Messias. Era geral ali, porque tudo estava convergindo para a época do Messias chegar. Então eles conheceram um homem, eles viram e falaram, cara, ele não é só um homem, ele é o Messias. Mas eles ainda não tinham entendimento de que Messias era Deus. Quando chegou para a época de crucificação, só para vocês entenderem, tinha uma galera que estava clamando o seu Messias. E uma galera morreu por isso. Então, eles estavam ali, não, o nosso Messias é o verdadeiro. É o verdadeiro porque ele vai tomar aqui, ele está falando de um negócio aí de ressurreição, a gente não está entendendo muito bem, mas a gente vai tomar o império e as coisas, etc. Quando Jesus morre, pensa no coração dos discípulos. Eles ainda não entendiam sobre a ressurreição. Cara, o cara que eu segui há 3 anos morreu. Não, pensa o desgosto dos caras, velho. Naquele 1, 2 dias, eles estavam orando. Ele falou assim, não, eu reconheço que ele era o Messias, mas e aí? Aí Jesus ressuscita, aparece ressurreto para eles. Aí eles falam, pô, agora eu entendo que Jesus, ele é homem, ele é o Messias, mas ele também é Deus. E eles têm 40 dias em Jesus na terra, tendo intimidade com o Jesus ressurreto. E sabe qual é a parte da parte de intimidade com Deus que eu mais gosto? Porque tem um cara chamado Pedro, que no momento que ele sabia que Jesus era Messias, mas ele ainda não tinha a revelação completa de Jesus ressurreto, como aquele que venceu a morte, ele abandona Jesus, ele nega Jesus, e ele foge.
E é engraçado que depois que Jesus passa 40 dias com eles, restaura o coração de Pedro e tal, e eles entendem que Jesus é Deus, Jesus vai embora e fala, o Espírito Santo vai descer. E quando o Espírito Santo vem em Atos 4, peraí, tá aqui. Atos 2, do 1 ao 4, vem o Espírito Santo. O que acontece depois? O Pedro, o cara que só tinha noção antes de que Jesus era Messias e ele vazou e negou Jesus. Quando chega em Atos 2:17, ele começa a pregar e uma multidão de 2 a 3 mil pessoas se convertem. Cara, a tua intimidade com Deus, ela tira você do lugar de pro lugar de, cara, vamos queimar o inferno. Depois que você reconhece a presença de Deus, depois que você entende e você reconhece de que você esqueceu do teu primeiro amor e que talvez mexer no celular é mais importante do que estar aqui, cara, as coisas começam a mudar. A sua intimidade com Deus te leva para um lugar de, cara, se Jesus está aqui, eu me relaciono com esse Jesus, cara, então ele é real e algo vai ser produzido através disso. Tem uma música que fala assim, que Jesus, ele veio Deus como homem para que um homem como eu possa no homem ver a Deus. Cara, o Rei dos Reis veio para cá, se relaciona com a gente em um homem. Agora, num homem eu posso ver a Deus, velho. Eu não posso deixar com que o meu coração fique apático à verdade de que Deus virou homem. Deus virou homem. Eu não consigo imaginar o Barack Obama subindo numa árvore. Como é que a gente consegue... Cara, Deus em sua majestade virou homem. É muito, 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 muito grande. Isaías 57, versículo 15 fala assim, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido no espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Gente, esse lugar de apatia, ele precisa da presença de Deus. Deus está aí, velho. A porta está aberta. Jesus já pagou. Não tem nada que te impeça de chegar nesse lugar, a não ser você. A não ser. Legal que na palavra fala também, Efésios 5, eles fazem referência ao Antigo Testamento, que fala assim, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cara, desperta tu que dormes, mano. Na hora do louvor, grita, pula. Bruna, mas eu não tô sentindo nada, então pula até sentir, pelo menos cãibra você vai sentir. Alguma coisa você vai sentir, dor de cabeça, sei lá. Não fica apático com a presença de Deus. Reconheça, se relacione com o Senhor e tem um terceiro ponto, comunidade. Repete comigo. Apatia se aniquila na nuvem de testemunhas. Quando eu e o Nick, a gente estava lá na Austrália, era muito claro, porque o Nick é uma pessoa que ama Jesus. E ele me ensina muito sobre Jesus, ele queima por Jesus, e eu sou uma pessoa que ama Jesus, e ele aprende comigo, eu aprendo com ele, e a gente ficava ali, porque a gente é casado, obviamente, mas ficava ali, um alimentando o outro, e quando a gente chegava no lugar e viu um pessoal apático, era muito claro quem estava queimando por Jesus e quem não estava, velho. É claro, dá pra ver. E se você não é a pessoa que está apática, se você falar assim, cara, eu estou bem com Deus, então você tem a responsabilidade de literalmente entrar nisso e falar assim, cara, as pessoas ao meu redor não vão estar apáticas. Nem que eu ore tanto no Espírito que todo mundo vai cair, mas ninguém vai estar apático. Se você é essa pessoa. Lembra da história do menino que eu falei, que ficou 2 anos e tal e se desviou? Então, esse mesmo menino estava precisando de um emprego. E ele mexe com vídeo e tal, filmmaker. Conhece filmmaker? Ó, tem um filmmaker ali. Tudo bom? Então, bom. Ele estava precisando de um emprego.
E ele foi justamente aparecer uma oportunidade de emprego, aonde? Na agência que o Nick trabalha, que é uma agência de crente. E ele virou e foi muito honesto com os líderes lá da agência. Ele falou assim, ó, é o seguinte, esse negócio aí eu conheço, já estou na igreja há anos, eu não acredito mais em Deus, mas eu sei me comportar no meio dos crentes, porque eu já estou nessa há muito tempo. E o líder lá do trabalho lá falou assim, não vou contratar, né? Não quero e tal. Ele tava tipo, ele contando isso pra gente depois, e tipo, mano, como é que eu vou contratar um cara? E o Espírito Santo falou, contrata. Aí quando o Espírito Santo fala, contratou. E lá, a agência tem jejum, tem oração, tem tudo isso. E ele lá, realmente, sabendo se comportar na presença de crente, porque ele já fazia isso há muito tempo. Aí teve um belo dia, que ele estava fazendo uma live. E ele estava ali, sentado naquela câmera, tá ligado que tem o trilho? Sabe o trilho que vão levando você assim, você vai filmando? Vocês sabem o que é isso? Então, ele estava lá. E aí veio um dos líderes da organização, veio orar por ele. E veio orar por ele, ele assim, ó, na câmera. E ele fazendo, e o líder começou a falar, e começou a falar várias coisas da vida dele, do coração dele, tudo aquilo que ele nunca tinha contado pra ninguém. Aí ele ficou assim, ó. Ele falou, não, alguém deve ter... Ele falou, cara, não é possível. Deu mais um tempo, veio um outro cara orar por ele, e ele estava sentado, a perna dele começou a formigar, uma perna. E começou a formigar, e ela começou a dormir. Ele começou a bater na perna, tipo... Acorda a perna! E ele batia na perna dele. Ele é esquisito. Ele falou, cara, o que aconteceu? Isso nunca aconteceu na minha vida. Minha perna dormiu. Eu tava achando que eu ia cair. Ele tava... Sabe quando a presença vem e você não quer cair? Você fica assim, ó. A perna dele... E ele caindo com a câmera assim, batendo na perna. Aí, beleza. Aí teve um outro rolê, que ele tava lá fazendo a mesma coisa com a câmera e tal. Veio um pastor, veio orar por ele. Bum! O cara desmontou. Caiu na presença de Deus, não entendeu nada, a câmera ficou por ali mesmo. Ainda bem que ela estava fixada, né? Que senão ia dar um preju. Cara, a gente trabalhar com Deus é uma doideira. Aí ele caiu, ficou estendido no chão. Depois ele acordou, depois de um tempo. E aí ele foi para casa dele. E aí ele falou assim, cara, como é que eu vou explicar o que eu vivi? Como? Ele abriu a Bíblia e começou a procurar. Falou assim, cadê? Como assim caí? A minha perna dormiu, o outro cara sabia que tudo da minha vida. Como é que faz isso? E ele começou a procurar na Bíblia. Começou a procurar. E há 2 dias atrás, eu vou chorar. 2 dias atrás, já tem 1 ano e pouco, 2 anos, alguma coisa assim. Há 2 dias atrás, eu estava na agência do Nick. E ele virou pra mim e falou, Bru, hoje é meu último dia. Aí eu, como assim, você vai embora? Ele falou, Deus abriu uma oportunidade e tal. Cara, virou super crente, né? Depois também de, né? Super crente. E ele virou, Deus abriu uma oportunidade, eu tô indo. E quando a gente foi orar por ele, para enviar ele literalmente para esse novo trabalho, o líder dele, o que contratou, falou assim, ele deixou eu falar o nome dele, mas eu não vou falar. Ele falou assim, fulano, você entrou ateu, mas saiu crente. E aí depois ele virou para mim, ele falou, Bru, eu não entrei só ateu. Eu entrei ateu e saí crente. Eu entrei com a minha família destruída. E domingo passado minha irmã se batizou. Eu entrei sem acreditar em casamento. E eu tô saindo daqui noivo. Gente, se você é a pessoa que não está apática, gera esse ambiente constrangedor para a pessoa que está receber, não de palavras de sabedoria, mas de poder de Deus, para que ela venha mudar. Para que ela venha ali entender que o Senhor é real. Que o Senhor é real. Deus é o único que faz alguém sair daqui e ir para um outro lugar. É o único, é o único. Eu quero estar nesse lugar. E esse menino me falando isso e eu chorava. Cara, eu falei, cara, eu não consigo pegar um cara e falar assim, mano, você vai acreditar em Deus. Não dá, velho. Mas eu consigo orar para que a presença manifesta do Senhor desça sobre aquela pessoa e ela mude aquilo que era água, vire vinho. Isso eu posso fazer. Eu posso garantir que o meu coração não vai se contaminar e que eu não vou estar apático à presença do Senhor. Eu quero pedir para você ficar de pé.
Não desfoca, não fala com a pessoa do seu lado. Começa a pensar, começa a perguntar. Fecha teus olhos, fala: Espírito Santo, como que está meu coração? Como que está o meu amor pela palavra? Como que está a minha oração? Como que está? Começa a perguntar. Nesse momento, ninguém vai orar com você não, cara. E se desgruda um pouquinho da pessoa que está do seu lado. Desculpa, vi agora que você está abraçado. Mas desgruda um pouquinho da pessoa que está do seu lado. Não toque em ninguém não. Foca na presença de Deus. Fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça. Oh, Senhor, mostra aqui. Mostra aqui, Senhor, se há algo em nós que não te agrada, Senhor. Senhor, mostra não só aquilo que a gente realmente precisa parar de fazer, os nossos pecados de estimação, mas aonde o nosso coração precisa estar. Senhor, será que a gente perdeu o primeiro amor? Será que a gente perdeu, Senhor? Deus, como que eu tenho me relacionado com você? Como que eu tenho usado as minhas roupas, os meus estudos, o meu trabalho? Será que eu estou glorificando? Será que eu estou, cara, enaltecendo quem o Senhor é? Como que está meu coração? Como que está meu coração? Espírito Santo, eu peço para que você venha visitar aqui cada um agora. Traz a memória, Senhor. Traz a memória, Senhor. Oh, Deus, devolve a alegria da salvação, Senhor. Senhor, visita o coração de cada um. Senhor, nós cremos assim como Hebreus 12, do 1 ao 2 fala: portanto, também nós, visto que temos nos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pessoal, hoje é dia de quebrar a inércia, mano. Hoje é dia de rasgar o coração. Vamos fazer oração feia para Deus. Vamos quebrar isso, vamos romper. Não porque tem alguém falando, mas porque a gente precisa. A gente precisa. Começa a falar para o Senhor. A Bíblia fala que aqueles que buscam acharão. Aqueles que batem a porta vai ser aberta. Começa a bater na porta de Deus. Começa a falar, Senhor. E sendo bem sincero, isso aqui é pra você. Sai do seu lugar, velho. Sai do seu lugar, vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente, corre pra Jesus. Corre pra Jesus, cara. Não fica apático com a presença de Deus. Cara, se você quiser ajoelhar no chão, ajoelha. Se você quiser chorar, chora. Só não fica apático com aquilo que o Senhor está fazendo. Dá o seu passo de fé, se move. Oh, Espírito Santo de Deus. Faz a tua oração feia. A banda vai ministrar, aproveita esse momento. Não perde aquilo que Deus está fazendo. Não perde. Senhor, não nos deixa apáticos da tua presença, Senhor.